Eu acho que depende do ponto de vista, meu irmão. Porque a palavra de Deus diz que o Cordeiro já estava crucificado no coração do Pai desde o início da criação, entendeu? Então, essa questão de ser filho, né, na eternidade já estava consumado, entendeu? Agora, humanamente, o que a gente diria é o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Unigênito significa que ele é o único filho de Deus. Era o único filho de Deus quando ele estava aqui na terra, o único. Unigênito significa isso, único. Deu seu filho unigênito, que era o único naquele momento. A partir do momento que ele ressuscita, né, dentre os mortos, né, ele sobe para o Pai, ele se tornou primogênito entre muitos irmãos, entendeu? Por isso que depois é chamado do primogênito, entendeu? Primogênito dos mortos, primogênito, as primícias do que dormem, entendeu? Existe uma visão, existe um estado que ele estava, quando ainda estava aqui andando entre nós, que ele era um unigênito, né? Enquanto ele estava pregando o evangelho do reino, né? Que é quando o rei está presente com a gente, que é chamado evangelho do reino, né? E existe o Filho de Deus primogênito após a sua ressurreição. Então ele se tornou o primeiro entre muitos irmãos. Entendeu? As primícias do que dorme, o primeiro, né? O primogênito, ou seja, o primeiro Filho de Deus. Depois veio nós, né? Vem a ser nós. Então depende do ponto de vista, entendeu? Se for tratar da eternidade, cara, da eternidade ele já estava crucificado no coração do Pai. Então ele já era o unigênito de Deus, o unigênito, né? Poderíamos chamar de unigênito, não o primeiro, não o primogênito, mas o unigênito de Deus, crucificado no coração do Pai desde a fundação do mundo. Vale você entender o seguinte, que na eternidade Deus, ele sempre foi Deus. Ele se tornou filho quando ele veio à Terra, entendeu? Se ele só se tornou filho quando ele veio à Terra. Ele é Deus. O plano de Deus, o plano, ou seja, o propósito, não é nem o plano, né? Que planos podem se mudar, propósito não. O propósito eterno de Deus já estava crucificado no coração do Pai. Então, vale o entendimento de que ele só se tornou filho quando ele veio à Terra. Entendeu? Mas o propósito, né, que era o propósito eterno de Deus, o plano já estava pronto, né, por assim dizer, né? O propósito eterno de Deus já estava feito. Os planos já estavam feitos no coração de Deus, entendeu? Então, por exemplo, os rabinos, os sábios do Talmud de Taná, eles dizem o seguinte, que o maná ele foi criado ali nos primeiros 6 dias da criação, entendeu? O maná já estava pronto. Entendeu? Assim como o plano de Deus para o homem, de restauração, já estava pronto no coração do Pai. Só que ele só veio a se tornar, entendeu? Maná mesmo quando ele foi, ele foi trazido à terra, entendeu? Aí o povo viu e chamou de maná, né? Chamou de porção, né? Que é uma, entendeu? Então só veio se tornar maná depois que ele veio pro povo ali no deserto, entendeu? Existia o plano, Deus já tinha feito? Já tinha, só que estava lá com ele ainda, entendeu? Então maná só veio se tornar maná quando veio na mão do povo, e o filho só veio se tornar filho quando ele veio à terra, entendeu? Porque o erro de você pensar que Jesus já era filho na eternidade, que ele já era filho, é as pessoas acharem que Jesus ele tem uma criação, ele foi criado. Esse é o erro de alguns judeus ortodoxos, entendeu? De achar que Jesus Cristo foi criado. Se você cair para esse lado de achar que Deus, Jesus, era filho na eternidade, você pode cair no erro de alguns judeus ortodoxos de acharem que Jesus foi um ser criado, assim como Adão. Esse é o maior erro que a pessoa pode cometer, entendeu? Porque Jesus, ele é Deus, ele é o verbo eterno de Deus. Ele estava lá com Deus e ele era Deus, entendeu? Ele não é algum ser criado. Então, o Jesus Cristo, cara, ele é Deus. Ele é Deus, entendeu? Então, o que acontece? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é Yahvé.
Eles são uma pessoa só. Só que para a revelação para o homem, quando ele resolveu se revelar para o homem, quem decidiu se tornar como filho foi o Verbo, a palavra. Então o pai disse: então você será como filho, então eu serei como pai. Entendeu? Então esse projeto foi concebido no coração do pai, como diz o livro de Salmos, entendeu? Tu serás como filho e eu serei por pai. É o que o salmista diz lá, entendeu? Profeticamente e inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Foi isso que foi dito na eternidade. Por isso que quando Isaías ele tem aquela visão da eternidade em que ele vê o céu se abrir e ele vê na eternidade aquilo que aconteceu na eternidade, em que a divindade disse: quem há de ir por nós? Então Isaías se levanta como um profeta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aquilo ali, profeticamente, né, é o que aconteceu na eternidade. Entendeu? Então, um plano, a divindade se reuniu e disseram um para os outros, né? Eles reuniram e disseram: quem que vai ir? Quem que vai ser? Então o pai disse: tu serás como filho, né? Tu serás como filho e eu serei como pai. Entendeu? É o que diz o Salmo profético lá. Entendeu? Esse foi o plano na eternidade. Entendeu? Quando veio se consumar, se consumou quando o Jesus veio à Terra e se tornou o unigênito de Maria. O unigênito, o filho único de Maria. Naquele momento ele era o unigênito, primeiro, o único do Pai. Entendeu? Quando ele morre e ressuscita, ele se torna o primogênito de muitos irmãos. Por essa causa, então, que a resposta objetiva para se Jesus era filho na eternidade é não. Essa é a resposta objetiva. Mas aí você tem que observar todos os textos da palavra que falam a esse respeito. Por exemplo, o Salmo 2:7, 2, a partir do versículo 6, diz assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse. Esse ele me disse é o pai dizendo. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse é o pai dizendo. É o salmo profético, né? O salmista falando a respeito de algo que o pai disse para o filho. Entendeu? Isso é profeticamente. Agora, lá no livro de 2 Samuel 2,14, diz o seguinte: quando o Senhor fala a Davi a respeito, a respeito de se ele ia construir um templo para ele ou não. Aí ele fala a respeito do descendente de Davi, que seria aquele que iria construir o templo. 2 Samuel 7,14 diz assim: então, inspirado por Deus, o profeta fala a Davi dizendo: este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o seu trono do seu reino, para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, tá? Ponto e vírgula. Tá? Então, isso aqui é uma alusão profética ao filho, que seria o filho de, de Davi. Mas aqui também é uma alusão profética ao Filho de Deus, que é Yeshua, que viria à Terra. Tanto que lá, se você vai no Novo Testamento, no livro de Hebreus, no começo do livro de Hebreus, você vê Paulo, né, escrevendo, né, que nós cremos que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, ele fala a respeito do próprio Jesus, dizendo: havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E ele diz assim: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou a majestade nas alturas, à direita da majestade, tendo se tornado, né, tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O que o Paulo está dizendo aqui? Que Jesus, ele se assentou à destra do Pai, e ele, sendo mais excelente do que os anjos, né, tomou
né, tomou um nome que é acima de todos os anjos, né, superior aos anjos, se tornou superior aos anjos. E continuando no verso 5, ele pega todas as alusões proféticas que eu acabei de citar para vocês, do Salmo 2,7 e de 2 Samuel 7,14, ele faz essa alusão aqui ao próprio Yeshua, ao próprio Jesus, né? Dizendo aqui, pois a qual dos anjos disse jamais, ou seja, ele jamais disse a nenhum anjo. Ele não disse jamais a nenhum anjo, ele disse assim, tu és meu filho, hoje te gerei. Ele não disse isso para anjo, ele disse para aquele que seria o seu filho, Yeshua. E outra vez diz, eu lhe serei pai e este me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e a todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, foi aquilo que a gente estava falando aqui. Ele, Cristo, ele foi o primogênito de toda a criação. Primogênito. O unigênito de Deus, quando estava no ventre de Maria, e o primogênito de toda a criação. Quando ele nasce, ele se torna o primogênito. A partir do momento que ele veio ao mundo. Entendeu? Então, na eternidade, lá ele não era filho. Ele era um plano, um propósito no coração do Pai.